Recentemente eu publiquei no Twitter algo desse gênero, né? E já falei aqui no canal também mais vezes, mas acabou repercutindo mais no Twitter. Que obviamente era assim, natural que o Zapelli deixasse o Atlético para a próxima temporada. E eu acho que esse vídeo ele tem duas situações, né? A situação da informação e a situação da opinião. E a situação da informação é essa mesmo, assim, gente. O Bruno Zapelli ele é procurado por clubes que lhe oferecem um protagonismo na capacidade de disputar os principais títulos da América do Sul e clubes até do futebol europeu, que hoje o Atlético não pode oferecer esse âmbito competitivo, que o Atlético não pode oferecer esse âmbito esportivo. Então esse é um fator muito importante para o jogador que imaginava que o Atlético seria naturalmente uma ponte dele para outro passo, porque ele sempre acreditou que tinha muita capacidade de dar outro passo. O que a gente tem para lamentar é que o Bruno Zapelli, ele vivenciou uma fase muito ruim do Atlético Clube, do Atlético Instituição. Se o Bruno Zapelli tivesse no Atlético em momentos vencedores, eu acho que a gente teria noção que a gente tá falando de um dos jogadores mais talentosos da história do Clube Atlético Paranaense. Porque existe muito argumento. Ai, mas o Bruno Zapelli, ele foi o camisa 10 do rebaixamento. O Bruno Zapelli não foi o camisa 10 do rebaixamento. O Bruno Zapelli foi o camisa 10, que foi um dos jogadores que mais criou chances de gol ao longo de um ano tão difícil quanto o rebaixamento, e num ano de Série B se torna o jogador mais importante que o clube teve nessa trajetória. Então, Bruno Zapelli, nos momentos difíceis, ele foi uma resistência no sentido de ser um jogador que trazia alternativa pro Atlético ter um pilar de qualidade ali. Ter uma alternativa de refino de jogo, ter uma alternativa de capacidade técnica, ter uma alternativa de desequilíbrio técnico mesmo. E eu vejo o Bruno Zapelli sendo esse personagem muito acima da média do que o torcedor do Atlético está acostumado. E conforme ele vai se destacando no Atlético, pela cadeia alimentar que a gente tem hoje no futebol brasileiro, é natural que os principais clubes na questão financeira do futebol brasileiro olhem o Zapelli com esse interesse. Hoje, a gente tem um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro batendo na porta do Bruno Zapelli. A gente não tá falando de Inter, a gente não tá falando de Santos, a gente não tá falando de Galo. A gente tá falando de primeira prateleira. E é muito difícil competir. É muito difícil. Mas aí a gente entra no mundo ideal. Se o Atlético tem alguma ambição para a temporada que vem, o Atlético triplica o salário do Bruno Zapelli. O Atlético faz um contrato de 10 anos com o Bruno Zapelli. O Atlético não vai encontrar outro Bruno Zapelli, que fique muito claro. O Atlético não vai encontrar outro Bruno Zapelli na próxima esquina. A situação do Bruno Zapelli é ou investe no Zapelli ou vai ter que fazer um meio-campo diferente porque tanta qualidade técnica você não vai achar. E eu acho que vale o investimento. Pela capacidade criativa, pela capacidade de organização, pelo potencial técnico que tem. O Zapelli merece ser o jogador mais valorizado do elenco do Atlético. Então, quando o staff do Atlético bater na sala do Petralha pensando numa saída, o Petralha devia contra-atacar. Não, a gente quer a permanência. Porque no final das contas é isso que o torcedor espera. Que as principais potências do time possam ficar, possam permanecer, possam ajudar a reconstrução desse clube. Mas para isso você precisa ter um contraponto. Quem ama o Atlético sou eu, é vocês. Não é o Bruno Zapelli, que eu acredito e tem informações que tem um carinho gigantesco pelo Clube Atlético Paranaense. Então, assim, é algo entre aceitar a posição que a gente se encontra, é algo que é, assim, aceitar tudo que a gente está vivendo no sentido de não estar tá mais numa primeira prateleira do futebol brasileiro e naturalmente ser mais frágil no mercado da bola, mas também tentar ser resistência. O mínimo que a gente pede é o que o Petralha fez essa temporada. O Zapelli recebeu propostas altas essa temporada. Mas o Petralha bateu o pé. O Petralha resistiu. O Petralha suportou. Porque vai fazer falta. A temporada do Bruno Zapelli é uma demonstração muito clara de um jogador que, primeiro de tudo,
O Atlético precisa agradecer a dedicação do Zapelli de mudar de posição no momento que o Atlético não conseguiu um reforço para determinado contexto. O Zapelli só muda de posição porque o volante mais técnico que o Atlético buscou não chega e o Zapelli tem isso como a mudança, talvez, da vida dele. Ele saiu muito beneficiado dessa mudança, mas no final das contas o Atlético saiu mais. Ganhou uma peça que não acharia no mercado, com refino técnico para ser esse volante, com capacidade de transição, pelas quebras de linha do Bruno Zapelli. Não teria, não teria. Eu fico muito tranquilo quanto a isso. E o Bruno Zapelli, ele assumiu uma missão, assumiu uma posição que não necessariamente era dele, mas ele matou no peito e falou: deixa comigo que eu vou tentar entregar o máximo aqui, e conseguiu, tá? A gente tá falando de entregar o máximo aqui, o Bruno Zapelli conseguiu entregar o máximo. Então, pra mim, é um sentimento que a gente sempre fala da dedicação que o jogador tem com a camisa do clube. O Bruno Zapelli se mostrou um dos jogadores mais dedicados com a instituição. E nesses 2 jogos finais, cara, assim, eu espero que o Bruno Zapelli tenha mais 3 anos no Atlético, mas vamos botar o recorte desses 2 jogos finais. É o ponto de respiro do Atlético. Emocionalmente, até pelo perfil de jogo de pausa, aceleração, o Bruno Zapelli é o ponto de respiro do Atlético, de calma no momento de extrema ansiedade. O Atlético ele vai funcionar de forma muito mais equilibrada tendo o Bruno Zapelli ali como esse personagem. O Atlético vai funcionar de forma muito mais equilibrada tendo do Bruno Zapelli pausando, acelerando. Calma, dá a bola em mim. É o cara do dá bola em mim. Não é dar bola em mim que eu vou resolver, mas é dar bola em mim que eu vou trazer um equilíbrio técnico-tático e um equilíbrio mental para esse time funcionar da melhor maneira possível. O termo ritmista eu acho ele muito bom. É o cara que define o ritmo. Pensa você com sua caixinha de som. Você muda o ambiente quando você bota um funk, um sertanejo ou um rock. E o Bruno Zapelli é esse cara. É o cara que contagia o ambiente. É a peça central, é o ponto de conexão entre todo mundo, até pela qualidade de passe muito acima da média que tem. É o cara que define se vai ter rock, se vai ter funk, se vai ter música clássica. Isso sempre com muita qualidade, isso sempre com muita capacidade técnica, isso sempre com muita capacidade de desequilíbrio. Então, assim, vida longa o zapelismo. Uma pena que o torcedor do Atlético aprendeu a valorizar o Zapelli numa fase final. Porque, no final das contas, vai demorar pra gente ter um cara com a capacidade técnica tão grande que ele tem. Eu fico feliz porque eu acho que eu desfrutei o máximo. E fico me perguntando até onde o Atlético vai pra manter um jogador desse nível. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.